É possível um violador de direitos humanos pedir perdão e ser perdoado? É possível uma vítima de violência esquecer e perdoar? Eu sou Alejandra Esteves, professora de Sociologia da UF e militante de direitos humanos. Oi pessoal, hoje eu tô aqui com vocês para analisar o filme 3 Anúncios para um Crime, de Martin McDonagh. Vamos lá? Nosso filme de hoje é ganhador do Globo de Ouro de melhor filme em 2018 e premiado também pelo Oscar, indicado a 6 categorias do Oscar, rendeu o prêmio para o Sam Rockwell e para Frances McDormand de melhor atriz e melhor ator coadjuvante. A Frances McDormand, ela vai ser muito elogiada pelo papel dela, ela que já tinha ganho um Oscar de melhor atriz com o filme Fargo e agora recebeu a segunda premiação. O filme de hoje, ele trata da busca por justiça, de fazer justiça com as próprias mãos. Trata também, ilumina, uma dimensão do perdão, do que eu vou chamar e quero tratar aqui com vocês da reconciliação, se é possível ou não reconciliar o violado e o violador. A primeira dimensão do filme que eu acho importante a gente refletir aqui como eu disse, a busca por justiça, o fazer justiça com as próprias mãos, diante da ineficiência do Estado em garantir a justiça aos seus cidadãos, ou da própria inoperância desse Estado, ou certa conivência de algumas instituições do Estado com a manutenção de um estado de injustiça. Então, a dimensão da busca por justiça, a gente vai ver que o filme trata da história de uma mãe que teve a filha sequestrada, estuprada e assassinada. Então, além da dimensão da busca por justiça e de uma certa postura por parte dessa mãe de buscar a justiça por conta própria, para além da ação do próprio Estado, diante da inoperância, da falta de resolução e de investigação do crime praticado contra a sua filha, que já fazia ali 7 meses, e nada havia sido resolvido. Então ela mesma resolve atuar no sentido não de buscar efetivamente num primeiro momento fazer às vezes do investigador, fazer o trabalho que a polícia deveria fazer, que é o trabalho de investigação, mas ela vai cobrar das instâncias de segurança pública, da polícia local, que ela sim faça o seu trabalho. Ela vai contratar esses outdoors numa das estradas que liga a cidade de Ebbing. O primeiro outdoor, ele vai dizer estuprada enquanto morria. O segundo, e nenhuma prisão ainda. E o terceiro, ela coloca, como pode, xerife Willoughby? Então ela nomeia claramente quem é o responsável. Muitas vezes no sistema de justiça, os termos, toda a gramática, toda a terminologia que o campo do direito se utiliza, ele acaba afastando o cidadão dessa dimensão, Quer dizer, o cidadão ele fica perdido, ele nem entende direito do que está se falando, que dirá como ele vai poder intervir mais ativamente nesse processo. E muitas vezes, então, a gente tem dificuldade de identificar quem são efetivamente os responsáveis. E ela está aqui marcando através do nome dessa pessoa quem é o responsável, quem deve responder por essa investigação, quem deve responder pela justiça. Essa estratégia, digamos assim, ela foi bastante utilizada também em alguns momentos históricos, sobretudo quando a gente sai de períodos autoritários, seja a partir da experiência traumática do Holocausto, seja a partir da nossa realidade mais
mais próxima na América Latina com as experiências das ditaduras no Cone Sul, a gente observa uma estratégia mais ou menos parecida com essa, que são os escrachos públicos. Novamente, na falta da ação efetiva do Estado no sentido da responsabilização dos agentes violadores, a própria sociedade civil se organiza para poder ao menos publicizar quem são esses responsáveis, quem são esses agentes violadores. Essas pessoas, elas se encarregam ao menos de compartilhar com a sociedade do entorno que não sabe daquele fato o direito à verdade, o direito ao conhecimento, o direito a todo cidadão de saber quem é quem nessa sociedade. Uma outra dimensão importante também que o filme ilumina, que é a dimensão do perdão. Então, existe uma tentativa de criação de um certo consenso social de que a gente precisa perdoar, né? O perdão, ele é um valor importante na nossa sociedade. O que acontece é que esse perdão é sempre propalado por grupos privilegiados, por grupos que, a princípio, não sofrem essa violência diária, né? Então, a dimensão da responsabilização, ela é fundamental. Essa responsabilização pode se dar de muitas formas, não apenas a partir de uma pena que vai ser cumprida no sistema carcerário. Essa responsabilização pode se dar de outras maneiras, inclusive mais simbolicamente, né? O pedido de perdão público, por exemplo, de um presidente da República para os sobreviventes de um regime ditatorial, ela é simbólica. Quer dizer, esse presidente não foi responsável efetivamente pela violência de Estado praticada no passado, mas ele entende que o Estado não pode fazer isso. Então, simbolicamente, ele pede perdão para essas vítimas. Isso tem um caráter reparatório, isso tem um caráter importante no sentido dessa reconciliação nacional. O que a gente observa, por exemplo, do personagem mais polêmico do filme, que é o Dixon, que ao final do filme existe uma tentativa de mostrar que ele está se redimindo, né, de todos os seus atos racistas, homofóbicos, preconceituosos, mas ele faz isso sem nunca pedir perdão, né? Quer dizer, o filme ele não mostra pra gente um certo arrependimento, uma reflexão mais profunda dele como um ser humano que tem empatia pelos outros. Ao contrário, né? Quer dizer, ele se associa a ela num sentido pontual, porque se sensibiliza a partir da carta, né, do xerife Wallaby, que manda para ele, e quase por um passe de mágicas ele pode então agora se redimir, se regenerar. Bom, então a partir do que a gente vem conversando, a gente tem, né, alguns estudiosos e mesmo nos tratados internacionais das organizações de direitos humanos e da própria ONU, a gente tem um acúmulo, né, de reflexão já em torno dessa questão, que vai trabalhar a partir desse conceito que se convencionou chamar de reconciliação. Então, para a gente pensar processos de justiça transicional, o que seria isso? Processos em que a gente precisa pensar como um povo ele pode se reconciliar, né, de alguma forma, frente a experiências traumáticas, a experiências autoritárias. No nosso caso, da América Latina, nós vivemos a experiência relativamente recente das ditaduras militares e a gente tem, então, também um trabalho, sobretudo dos sobreviventes da ditadura, de pensar essa questão. Muitos são críticos a uma dimensão da reconciliação nacional, ou seja, eles dizem, eu quero a efetivação da justiça, mas eu não quero me reconciliar com o meu torturador, né? Eu não quero saber, né, dessa pessoa, mas eu quero que a justiça seja efetivada. E essa justiça, ela é atribuição especificamente nas nossas sociedades democráticas do Estado, né? Então, o processo de justiça transicional, ele pensa em 4 pilares, 4 sustentações, 4 ações que o Estado deveria colocar em prática
para que o restabelecimento da confiança daquele cidadão possa ser feito no novo período agora, né? Nesse novo momento histórico da redemocratização, né? Da abertura política, da volta a uma vida participativa e da efetivação também dos direitos. A primeira dimensão fundamental desses processos de justiça de transição vai ser justamente a efetivação da justiça e a responsabilização dos agentes violadores. A gente sabe que no contexto das ditaduras militares, os agentes violadores, na sua maioria, eram agentes do próprio Estado. Então isso abala, de alguma forma, os vínculos que os cidadãos estabelecem com o Estado. A relação de confiança, que é fundamental para a legitimidade das leis, por exemplo. Um cidadão só segue as leis por dois motivos. Um é porque ele acredita que elas realmente fazem bem para o corpo social, elas são melhor de ser seguidas para uma vida comum, e a outra é o medo da punição, né? A segunda dimensão da justiça de transição é a busca pela verdade. Isso a gente observa na Mildred também. Ela não busca apenas justiça, né? Mas ela busca também a verdade, ela quer saber quem foi que fez aquilo com a sua filha. O fato, ele é irreparável, quer dizer, nada vai restituir a ela a vida da sua filha querida, né? Nada vai fazer isso, mas ela tem o direito de conhecer quem foi que fez. E quem tem a obrigação ou a atribuição de responder a essa pergunta, a essa demanda da Mildred, é o Estado, é a polícia, é o xerife Wallaby. A terceira dimensão é uma dimensão reparatória, a reparação desses sobreviventes, que pode se dar de muitas formas. Então, a reparação dos sobreviventes e, no caso dela, dos familiares, né, daqueles que, ao perderem, né, os seus entes queridos, no contexto das ditaduras militares, muitos eram assassinados dentro dos porões da ditadura ou eram desaparecidos, inclusive os seus familiares buscam pelos restos mortais até hoje desses familiares, né? E essa dimensão, então, ela vai ter um caráter restitutivo e um caráter simbólico. Restitutivo por quê? Porque ele consegue responder à demanda por verdade. E simbólico por quê? Porque é simbólico essa pacificação, né, do coração dos sobreviventes da ditadura e dos familiares de mortos e desaparecidos. É simbólico porque nada vai restituir esse ato irreparável, que é a perda, né? A perda violenta de um ente querido. Mas ele tem esse caráter simbólico, quer dizer, bom, pelo menos aquela pessoa, primeiro, não vai cometer isso com outras. Isso, inclusive, é uma dimensão bastante importante que aparece no filme, né? Quando o policial Dixon, ele ouve lá no bar uma conversa, né, de um outro violador, estuprador, né, que havia assassinado a sua vítima. Ele ouve isso, vai contar para Mildred, né? E ela, então, primeiro se enche de esperança, né, por ter eventualmente encontrado o culpado, mas depois ganha uma outra dimensão no filme também, que é bom, não é efetivamente, quando eles descobrem que não é a pessoa, né, não batia lá nos exames de DNA e tal, ela quer encontrar esse cara de qualquer forma, porque não é efetivamente o violador da filha, não é quem causou o mal para a filha dela, mas é alguém que causou o mal para outro alguém. Então aí a gente vê nascer também uma dimensão da solidariedade, né, de uma certa dimensão de justiça que extrapola o próprio trauma pessoal e que ganha um caráter mais coletivo nesse processo. E isso acontece em algumas vezes, né? Acontece com relação especificamente ao tema central que está iluminado, que é a busca pela justiça a partir, né, do assassinato e do estupro que aconteceu com a sua filha, mas também em outros contextos, por exemplo, relacionados à violência de gênero, que aparece de muitas formas. O fato do feminicídio é o mais evidente, mas não é o único. A relação, por exemplo, do ex-marido dela com a nova namorada de 19 anos também transparece uma certa sororidade da parte da Mildred, né? Quando ela chega pro marido e diz para ele tratar bem ela, né? Quer dizer, não existe um ressentimento ou um ciúme como os homens do filme buscam imputar nela. Não existe essa concorrência entre uma mulher mais jovem e uma mulher de meia idade que viveu uma relação
de violência doméstica. Ela também aposta, mais uma vez, numa possibilidade de regeneração. Então eu diria que é um filme otimista nesse sentido, né? É um filme que busca uma certa redenção de vários dos personagens que são os malvados, que são os violadores. A quarta dimensão, né, o quarto pilar da justiça de transição, diz respeito a uma dimensão que essa, no Brasil, principalmente, a gente está longe de conseguir conquistar, que é as reformas institucionais. Quer dizer, eu preciso de um processo que promova a justiça, né, e que responsabilize os seus culpados. Eu preciso de um processo que garanta o meu direito à verdade, a saber quem são os agentes violadores. Eu preciso de um processo que garanta a reparação simbólica e restitutiva dos sobreviventes e dos familiares dos sobreviventes. E eu preciso, em última instância, para que tudo isso, para que esses três elementos anteriores se completem, se efetivem na sociedade democrática, a gente precisa de uma reforma institucional. E quando a gente pensa em reforma institucional, é a reforma institucional de várias esferas do Estado. A primeira delas, a da polícia, né? Principalmente que a polícia é responsável por fazer aquele trabalho ostensivo, o trabalho do dia a dia, o trabalho do cotidiano, e que comete, como a gente sabe na realidade brasileira, por exemplo, os autos de resistência estão aí para mostrar pra gente, né, o número de abusos policiais cometidos contra as populações periféricas e as populações faveladas. Mas não só uma reforma na polícia, né? Uma reforma no Ministério Público que não faz o papel devido, que é a defesa do interesse dos cidadãos, e uma reforma no sistema judiciário. A gente vê, hoje em dia, na atual conjuntura do Brasil, uma profunda crise das instâncias judiciárias. A efetivação da justiça não se efetiva, porque o sistema está corrompido por dentro. Então é necessário criar mecanismos institucionais suficientes para garantir a justiça. E para a gente terminar, vamos voltar para onde a gente começou, né? Que é o tema, o debate sobre a dimensão da reconciliação. Então a gente observa que todo o filme caminha num sentido de mostrar a oportunidade, a chance de uma regeneração. Bom, então eu gostaria de destacar uma cena, que é a cena do Dixon, em que ele, tentando fugir, né, de um acidente provocado pela Mildred, quando atira os coquetéis molotovs na delegacia sem saber que ele estava lá dentro, ele corre fugindo, sai gravemente ferido, né, queimado, e vai parar no mesmo quarto de hospital aonde estava a pessoa, né, aquele funcionário que ele havia agredido para descontar a raiva lá pela morte do colega querido, né, do xerife. Então, ali naquela cena, né, do quarto de hospital, existe a oportunidade da reconciliação. Ele não está deixando de ser racista, nem de ser homofóbico, mas existe ali uma certa possibilidade, né, de que ele pudesse se reconciliar, se redimir, e ele chega efetivamente a pedir perdão, e o filme fala então do perdão, né? Isso acontece ali nas cenas finais, e essa pessoa que foi agredida, ele perdoa, servindo ali, demonstra o perdão, servindo ali um copo de suco para o policial que tinha agredido ele, mas que também estava numa condição vulnerável, né? Precisando de ajuda ali naquele contexto. Então é uma aposta na bondade humana, né, que o diretor faz, e na possibilidade de regeneração. E eu deixo a pergunta para vocês: é possível a gente se reconciliar sem perdoar? Ou seja, a dimensão do perdão, ela é uma dimensão fundamental para que as sociedades que viveram contextos de extrema violência possam se reencontrar uma outra forma de constituir os seus laços sociais,
né? Ou a reconciliação, ela é uma dimensão fundamental para o estabelecimento da paz. E que paz é essa que a gente espera, né? Paz para quem? Paz para que grupos sociais? Como a gente consegue defender uma dimensão mais coletiva, efetivamente, para o estabelecimento dessa paz tão propalada num certo dever ser, né? E ali o diretor deixa uma aposta de que é possível essa pessoa, como o Dixon, ser uma pessoa melhor. É isso, pessoal. Gostaria de agradecer, espero que tenha contribuído para o debate. Lembrando a vocês que a intenção desse canal é a gente produzir um conteúdo crítico, sobretudo com fins didáticos, com fins pedagógicos, para que alunos e professores possam se utilizar dessa ferramenta do nosso canal para utilizar em sala de aula ou para incrementar os seus trabalhos de fim de curso, enfim, que a gente possa contribuir de alguma forma com a formação e com o processo de ensino-aprendizagem. Então é muito importante também que vocês possam compartilhar com a gente sugestões de análises de filmes que vocês queiram, ou sugestões de outras análises, ou complementar as análises que a gente vem desenvolvendo aqui no canal, para tornar esse ambiente virtual o mais rico e o mais participativo possível. Pessoal, até a próxima, fiquem bem e vamos juntos!